Glória a Deus, quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Muita alegria em mais uma segunda-feira a gente poder estar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Muita alegria em poder adorar esse Deus por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. E isso é o primeiro motivo que nós temos para agradecer desde manhã, desde o momento que nós levantamos, agradecer ao Senhor pelo dia de vida, pelo trabalho, por tudo que o Senhor nos concedeu. Muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, a gente esquece, a gente deixa para lá e acaba não agradecendo a Deus. Então, esse é o primeiro propósito dessa palavra, desse vídeo, que você aí possa agradecer ao Senhor, dizer para Ele: Senhor, obrigado por mais esse dia que se passou, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, por tudo que eu enfrentei durante esse dia, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim em todas as áreas da minha vida. Então que você possa ir agradecer ao Senhor pelo seu cuidado. E porque Ele é maravilhoso, amém? Que você feche os seus olhos, que a palavra hoje venha falar profundamente ao seu coração, que você possa orar juntamente comigo, porque eu creio que o Senhor tem algo especial para falar aos nossos corações, amém? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia. Meu Deus, por mais esse momento, Senhor Jesus, que eu posso orar, que eu posso falar contigo. Meu Deus, independente, Senhor, dos barulhos externos, meu Deus, que eu escuto agora. Independente do que tem acontecido, meu Deus, ao redor de onde esse irmão, essa irmã está. Talvez esteja num lugar barulhento. Talvez esteja, Senhor Jesus, meu Pai, preocupado com algo, não esteja concentrado na palavra, meu Deus, mas eu te peço nessa noite que o teu Espírito Santo possa tocar nos nossos corações, meu Deus, que a gente possa estar receptível para essa palavra, meu Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada irmão, meu Pai, cada irmã agora que ora, Senhor Jesus, que essa palavra entre agora como um bálsamo de cura, com um bálsamo, Senhor Jesus, de libertação. Jesus, faz a obra em nossas vidas. Senhor, nos leva, Senhor, para o centro da Tua vontade, nos leva, Senhor, para o lado que o Senhor desejar melhor, nos leva, Senhor Jesus, para a área, Senhor Jesus, dessa vida que o Senhor achar melhor. Meu Deus, nos prepara, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor, meu Pai, tem sonhado para as nossas vidas. Jesus, que nessa noite, que nesse culto, essa palavra ela possa avivar, ela possa, meu Deus, renovar essa pessoa. Meu Deus, e que o teu Espírito Santo, meu Pai, que é derramado em nossas vidas, desde, meu Deus, o momento, Senhor, que nós te aceitamos, meu Deus, que Ele possa, meu Pai, nessa hora, alcançar as vidas que oram agora comigo, alcançar, Jesus, cada irmão agora, cada irmã, meu Pai, que coloca diante do Senhor, talvez as suas aflições, o seu coração, meu Pai, que talvez esteja atribulado, esteja preocupado com algo, Senhor Jesus, meu Deus, mas que Ele possa nesse momento focar o olhar em Ti, focar o olhar no alvo que é o Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não deixa, Senhor, que o medo tome conta do nosso coração, o desespero, a falta de fé, não deixa, mas que só haja espaço para a Tua presença. Deus, nos faz vasos verdadeiros. A Tua palavra, ela falou, Senhor, na semana retrasada sobre, meu Pai, o azeite, sobre sermos vasos verdadeiros. Meu Deus, em seguida o Senhor falou sobre o chamado, e eu acredito que o Senhor tem nos despertado para os últimos dias que a igreja tem vivido aqui nessa terra. Jesus, nos ajuda a chegar até o local, Senhor Jesus, que o Senhor quer. Nos ajuda, Senhor, a alcançar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Nos ajuda a romper com barreiras, a romper, Senhor Jesus, com limites, meu Pai, impostos pelo próprio homem, meu Deus, mas que o Senhor possa entrar dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, meu Deus, com cura, com libertação. Jesus, não deixa que a tempestade da vida ela venha fazer essa pessoa perder a fé, ela venha sufocar o coração dessa pessoa, mas que ela possa, Senhor, clamar por Ti, colocar o Senhor, meu Pai, na proa do seu barco, colocar o Senhor na frente para que o Senhor acalme toda essa tempestade, em nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor arda a Sua presença em nossos corações nessa noite. Jesus, não deixe que o barco da nossa vida, Senhor, venha naufragar.
Não deixa, meu Deus, que o barco da nossa vida venha parar no meio dessa tempestade. Meu Deus, mas que a gente possa, Senhor, estar olhando para Ti, que a gente possa clamar pelo Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, essa é a oração. Meu Deus, para essa palavra nessa noite, fala conosco, porque queremos ouvir, queremos, meu Pai, escutar a Tua voz em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, que o Senhor toque em nossos corações nessa noite através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículo 35, amém? Você possa pegar aí a sua Bíblia e abrir Marcos, capítulo 4, verso 35. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estava no barco, e havia também ali com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchiam. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E disse-lhes: Por que sois temerosos? Andais não... Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles chegaram ao outro lado do mar, à terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo. Não com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços e os grilhões quebrados em partes. E nenhum homem podia amansá-lo. E sempre de dia e de noite estava nos montes e nos sepulcros gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muito. E pediram-lhe que não os enviasses para fora daquela terra. Ora, estava ali perto dos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhe deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. Amém? Essa palavra ela vai trazer 3 pontos importantes para as nossas vidas. O primeiro ponto dessa palavra é o momento que Jesus ordena, ele não pede. Ele diz para os discípulos: Passemos para o outro lado. Ele não vai falar: Vocês querem ir para o outro lado? Não. Jesus ele vai dar uma ordem. E a ordem é chegar do outro lado. Então eles tinham que passar pelaquele grande mar. E o outro ponto importante que a palavra vai dizer é o que é que havia daquele outro lado, que era tão importante que Jesus mandou que os seus discípulos fossem juntamente com ele para aquele lugar. E outra coisa que eu quero focar nessa palavra é a tempestade que os discípulos e Jesus vão enfrentar durante o caminho até aquele cidade, até aquele outro lado, Gadara. Então, a palavra vai dizer, na verdade, no Evangelho segundo escreveu Mateus, vai falar que durante essa passagem os discípulos, eles haviam há pouco tempo trabalhado muito na obra de Deus. Eles haviam trabalhado arduamente, ministrando a palavra do Senhor juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Mateus narra que Jesus e seus discípulos haviam trabalhado arduamente. Então, a todo momento que Jesus ia para um lado, ia para o outro, curando os enfermos, libertando,
salvando, os discípulos estavam ali. Então, aquele momento ali, talvez aqueles discípulos estavam cansados, talvez eles quisessem descansar, talvez eles quisessem dormir. Era noite, a palavra diz que quando aconteceu isso, era noite. Mas eles não entendiam o propósito que o Senhor Jesus tinha durante aquele percurso, aquele caminho até Gadara. Então, nós vamos ver na palavra que a ordem de Jesus foi passar para o outro lado. Então, tem situações na nossa vida que nós não podemos estar estagnados, a gente não pode ficar parado, não pode estar paralisado. Jesus muitas vezes nos dá uma ordem: olha, você tem que fazer isso, você tem que ir para esse lado, você tem que fazer tal coisa. Muitas vezes a gente se amedronta, ou então deixa o cansaço tomar conta. Aqueles discípulos, por ser noite, eles poderiam dizer: não, Jesus, vamos esperar amanhecer, vamos descansar primeiro, nós estamos cansados, então ao amanhecer nós vamos. Mas o propósito do Senhor Jesus era naquele momento, naquela hora. O Senhor conhecia todas as coisas. Então, tem momentos na nossa vida que Jesus ele vai dizer para nós: levanta-te, deixa o que tu está fazendo, deixa as tuas vontades para trás e passa a viver aquilo que eu tenho te ordenado, aquilo que eu tenho, aleluia, decidido para a tua vida. Tem momentos que o Senhor Jesus ele vai chegar para a gente e vai nos tirar da nossa zona de conforto. Muitas vezes você, a gente se entrega ao cansaço, à frieza espiritual, a gente se entrega e fica preso ali. E nós temos vivido os últimos dias que a palavra do Senhor profetizou, desde o profeta, aleluia, João, aleluia, que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Então muitos estão parados, estão estagnados, jogados no chão, sem forças, aleluia, para fazer aquilo que o Senhor ordenou. Mas a palavra de Deus nos dá uma palavra de ânimo nessa noite, de revigorar as forças. Levanta-te, ouve aquilo que o Senhor tem falado, deixa o que tu estás fazendo e faz aquilo que o Senhor Jesus te ordena. Aleluia. A palavra vai dizer que a ordem de Jesus é ir para aquele lugar. Então eles não sabiam o que é que estava movendo Jesus para ir para aquela cidade, mas eles sabiam que precisavam obedecer. É como é sempre dito, aquela frase: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, ainda que o nosso desejo seja outro, é melhor obedecer à vontade do Senhor Jesus, porque Ele tem um propósito muito maior. E nós vamos ver, aleluia, nos versículos seguintes, né, que nós já lemos, na verdade, o propósito maior que o Senhor tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles passam para o outro lado. E qual o significado disso? Passar para o outro lado pode significar coisas diferentes em nossa vida. Cada um de nós, aleluia, precisamos passar para outro estágio, para o outro lado da nossa vida. E cada pessoa é convidada por Deus para poder superar algum limite, superar algo que, aleluia, tem afligido, tem, aleluia, talvez te prendido. Então essa palavra ela é de salvação, essa palavra ela é de revigorar as forças. Então muitas vezes a gente precisa ir para o outro lado, o lado de quê? O lado de ter mais comprometimento com a obra de Deus, o lado de ter mais comunhão com o Senhor, o lado da obediência, o lado de se consagrar mais a Deus na oração, no jejum, no dízimo, no estudo da palavra. O outro lado de dar o melhor para Deus nos dízimos e nas ofertas. Será que nós temos dado o melhor para o Senhor? Ele faz esse questionamento para mim e para você. Será que nós temos agradado o Senhor com os nossos dízimos e ofertas? Então, tem muitas áreas da nossa vida que a gente precisa passar para o outro lado. Deixar de ser apenas um dentro da multidão. Deixar de ser um perdido no meio do povo e passar a ser um escolhido por Deus, um cristão, um profeta, um pregador da palavra, porque essa é a nossa vocação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor ordena que os discípulos passem com ele para o outro lado, no versículo 35, talvez eles tenham pensado o que havia do outro lado. Eles não sabiam. Eles não sabiam qual era o propósito do Senhor, mas o Senhor conhecia. O Senhor sabia que aquele homem, o gadareno,
Ele estava ali há muito tempo vivendo, sofrendo, se machucando por conta daquela opressão diabólica. Então o Senhor ia com o propósito da salvação. Jesus ele estava interessado em resgatar uma vida. Então o nosso chamado maior é resgatar vidas para o Senhor. O nosso chamado é muitas vezes deixar a nossa vontade, deixar o nosso descanso, deixar o nosso momento de relaxar, de descansar. Muitas vezes no final de semana, no momento que nós temos um foco do nosso trabalho, para fazer a vontade de Deus. O maior propósito da palavra de Deus é que a gente resgate, aleluia, que a gente pregue a palavra do Senhor para que as pessoas sejam salvas, assim como nós fomos. Nós não podemos guardar a salvação só para nós. Nós não podemos guardar esse dom somente para nós. O Senhor deu para que a gente possa compartilhar. E o Senhor Jesus, o maior amor, o maior Salvador, o único Salvador na verdade, Ele atravessou todo aquele mar, toda aquela tempestade para salvar uma vida. Então esse foi o único motivo que moveu Jesus de passar aquele mar, passar aquela tempestade para chegar até na cidade de Gadara. Então, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele vai para aquele lugar, naquela cidade de Gadara, vivia esse homem que é muito conhecido. Então é muito pregado essa palavra em cultos de libertação. Havia um homem que era endemoniado, a palavra diz que ele vivia nos sepulcros, ele era fora de controle, ele era uma pessoa que não se controlava, ele machucava a si e as outras pessoas, ele quebrava cadeias e grilhões. E vivia a todo momento ali atormentado, e o Senhor Jesus ele queria salvar, ele queria libertar aquele homem. E a palavra vai dizer que Jesus ele chega até aquela cidade, e no momento que Jesus pisa ali naquele lugar, os demônios sentem a presença do Senhor Jesus. Mas um caminho até Jesus chegar a essa cidade, eles vão enfrentar uma tempestade. A palavra vai dizer que os discípulos eles ficam amedrontados, e Jesus ele está lá na parte de trás do barco, e eles começam a talvez se questionar porque Jesus está dormindo no meio daquela tempestade. Eles não colocam a fé em ação. Por isso que o Senhor questiona no versículo 40 se eles tinham fé. Porque eles começam a ficar preocupados, mesmo sabendo que Jesus estava dentro do barco. Mas olha como é interessante essa palavra. Mesmo Jesus estando dentro do barco, eles não foram isentos de passar por tempestades. Então, muitas vezes, mesmo Jesus estando dentro do barco da nossa vida, nós não somos isentos de passar por tempestades. A gente muitas vezes precisa enfrentar essas tempestades para ver o milagre de Deus. Então, quando eles chamam Jesus, quando eles despertam Jesus, ele vai ali para a proa do barco, para a parte da frente do barco, ele acalma a tempestade, ele manda o vento se aquietar, o mar parar, e a palavra vai dizer que depois disso vem uma calmaria sobre aquele lugar. Então, Jesus estava no barco, mas mesmo assim eles enfrentaram a tempestade. Mas em seguida eles viram o milagre de Deus. E foi um milagre tão grandioso que eles perguntaram: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, se você e eu estamos passando uma tempestade, que a gente não possa se desesperar, mas acreditar que o Senhor Jesus está no barco e é Ele quem acalma a tempestade. E ali foi um milagre também que eles precisavam passar. Então não foi só necessário Jesus ir àquele lugar para libertar o homem. Sim, era o principal propósito do Senhor Jesus. Mas também os discípulos eles provaram um milagre grandioso dentro da tempestade. E essa palavra serve de lição até os dias de hoje. Então, voltando, aleluia, para o momento que o Senhor chega em Gadara, o principal propósito era a salvação. Então, nós como os filhos de Deus, nós como servos do Senhor Jesus, o nosso principal propósito é alcançar vidas para o Senhor. Nós somos missionários, nós somos servos de Deus. Nós precisamos despertar para pregar e falar do amor do Senhor. O nosso mestre, o nosso rei, ele sempre foi assim. Ele sempre amava falar, aleluia, da salvação. Ele sempre amava e ama, na verdade, ama alcançar vidas, salvar. E hoje Ele nos usa para alcançar essas pessoas que estão cativas, que estão sofrendo, assim como esse homem estava. Então, a igreja é responsável por sarar
o mundo, por sarar as feridas, aleluia, das pessoas que precisam. A palavra vai dizer que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Deus nos chama para passarmos para o outro lado, para que a gente venha poder sarar, aleluia, aqueles que precisam através do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela não pode deixar o evangelismo, deixar, aleluia, o plano da salvação de lado, mas ela precisa, aleluia, todo momento anunciar o plano salvador do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que é certo que o inimigo se levantará quando nós tentamos fazer a vontade de Deus, quando nós pregamos, quando nós alcançamos vidas, é certo que o inimigo se levanta, mas é certo também que o Senhor é aquele que peleja por nós, o Senhor é aquele que nos guarda, e nos últimos dias o Espírito Santo ele derrama a sua presença sobre toda a carne para que a gente venha resistir às astutas ciladas do diabo. Então o Senhor é aquele que nos protege, é aquele que nos cerca em volta. Não podemos vencer por nós mesmos, mas é o Senhor Jesus quem nos guia. Então a tempestade, ela podia ter impedido eles de chegar ao outro lado, mas o plano da salvação era maior. E o Senhor acalmou aquela tempestade. Ela se levantou, mas teve que obedecer à ordem do Senhor Jesus. E existem muitas pessoas que talvez estejam enfrentando uma tempestade. Eu não sei qual a tempestade que você tem enfrentado, você não conhece quais as tempestades que eu enfrento, mas enquanto nós lutamos, aleluia, contra essa tempestade, muitas pessoas que estão aí precisando ouvir a voz de Deus, elas não estão ouvindo porque nós muitas vezes estamos tão atarefados, tão preocupados, com tanto medo de perecer, medo do barco afundar, que a gente não se preocupa com aquele que está lá do outro lado, precisando da palavra de Deus. Então que nós vamos pedir ao Senhor que Ele acalme a tempestade, que Ele seja a nossa calmaria e que Ele venha estar no centro da vontade, aleluia, de Deus, que Ele venha estar no centro das nossas vidas, na verdade, que Ele venha estar no centro, aleluia, do nosso caminhar. Então, nós vamos ter a certeza de que o Senhor é aquele que nos ordena a ir para o outro lado. Ele acalma a tempestade, Ele está no barco, você pode enfrentar, mas Ele vai acalmar a tempestade e ainda vai salvar. Então Ele mostra 2 milagres grandiosos, o de acalmar aquela situação e o de libertar aquele jovem e salvá-lo. Então é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia, é essa autoridade, é esse poder que o Senhor quer nos conceder. A partir do momento que a gente ore e a gente confie nele, que a gente venha pedir ao Senhor que em todos os momentos da nossa vida nós possamos estar, aleluia, ligados com Ele, acreditando, tendo fé, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós e é Ele quem acalma a tempestade nas nossas vidas. A ordem é chegar do outro lado, a ordem é vencer, a ordem é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, alcançar vidas em nome de Jesus. Que o Senhor faça nascer esse amor dentro de nós, assim como Ele é. Em nome de Jesus, que você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.